Bom pessoal, então dando continuidade no nosso conteúdo especial para o dia 3 de dezembro, hoje a gente vai falar sobre materiais de impressão 3D. Vocês já viram no conteúdo passado sobre tecnologias de impressão. Então vocês já sabem que existem tecnologias de filamentos, de resinas líquidas, de sinterização a laser de pós, de polímeros, de metais, de ceras e um monte de outras coisas diferentes. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre quais são os materiais mais adequados para se trabalhar com foco de odontologia digital. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas também que vocês podem não ter visto ainda. Então vamos começar com materiais plásticos. O que eu tenho aqui na mão agora é um material bem simples. É um plástico em ABS que foi fabricado com impressora de filamento. Então é um modelo com uma resolução bastante mais baixa do que a resina líquida é capaz de fazer. Ele não tem tanto detalhamento, mas ele serve como um modelo de estudo para odontia. Dá para a gente fazer as bases, ele vai adaptar, ele vai dar para fazer a oclusão e fazer um estudo bem simples em cima dele. Mas não é um material com uma altíssima característica de precisão e nem de repetibilidade. Então a gente não consegue usar ele para outros tipos de trabalho de odontologia. É um material bastante simples, ele não tem grandes características de resistência mecânica, de resistência química, mas serve para fazer uma pecinha simples de estudo. Em compensação, a gente tem alguns outros materiais plásticos que têm uma resistência absurdamente alta e muito mais específicos. Então, como título de curiosidade, essa daqui é uma das peças mais resistentes que a gente tem na 3DC Med hoje, e é uma peça que foi fabricada em fibra de carbono embutida com nylon. Então ela dá uma resistência extrema, a gente não consegue quebrar, a gente tenta fazer força, a gente sobe em cima e ela não quebra. Então é extremamente resistente. Claro que para odontologia ela não tem aplicação nenhuma. Isso é uma peça feita para engenharia, que até pelo próprio processo de impressão de filamento é muito mais adequado. Mas fica como título de curiosidade. Uma outra peça que tem aqui que é muito legal é essa daqui, que ninguém dá nada por ela, né? Uma pecinha pequena, que aparentemente é relativamente simples, mas é uma peça impressa em PIC. Né? Para quem trabalha com prótese, quem trabalha com implantes, já ouviu falar do PIC, né? É um dos materiais plásticos mais fortes, mais resistentes do mercado. Hoje a gente no Brasil nem tem essa tecnologia disponível para imprimir aqui, né? Por ser uma máquina muito mais sofisticada, também de filamentos, mas muito mais sofisticada, que requer uma câmara aquecida propriamente, uma temperatura de extrusão altíssima. A gente não tem essa máquina aqui, mas a gente tem uma amostra aqui que a gente conseguiu na última feira que meu sócio foi visitar. O PIC é um material extremamente forte, muito resistente a agentes químicos, à temperatura, à abrasão, à compressão, à tração, e é por isso que ele tem ganho muito espaço na impressão 3D para a indústria. Agora, falando sobre outros tipos de materiais, né? Falando sobre resinas líquidas, que é o que realmente importa para a gente na odontologia digital. A gente tem classes de materiais diferentes. Eu costumo classificar esses materiais em algumas categorias, né? Os rígidos, que são resinas de modelos. Então aqui eu tenho alguns exemplos de resinas de modelo simples, né? Essa daqui é um modelinho simples impresso numa resina Dental Model, da Moonray, sem muita característica especial, a não ser que ela é rígida, mantém muito bem o detalhamento das peças, tem uma resistência mecânica adequada para eu fazer trabalhos em cima de vacuumforme, de protéticos, de marcações, etc. Tem uma resina Grey também, que é uma resina de modelos, então essa é a original Moonray, a resina Grey. Ela também tem bastante detalhamento, o pessoal costuma gostar mais dessa cor de resina porque ela é mais escura, então dá para ver mais contraste, dá para ver mais desgaste e marcação que é feita em cima do modelo. E a gente também tem aqui outros tipos de resinas de modelos, que é esse daqui. Essa daqui mais clara é a nossa resina 3DC Med Standard, que é uma resina que a gente formulou e fabrica nacionalmente com um custo mais baixo. Apesar dela ter um custo mais baixo, a matéria-prima dela é muito boa e ela retém muito detalhe e retém bastante dimensional. Tanto é que esse modelinho aqui, que aparentemente é um modelo simples, ele é um modelo troquelizado que está bastante adaptado aqui, ó, com o troquelzinho aqui embutido aqui e os daqui da frente também. Então é uma pecinha bem delicada, com encaixe bem ajustado, bem definido, que foi impresso também em uma resina de modelos. Então, dentro das resinas rígidas, existem outras. Existem resinas coloridas, resinas transparentes e etc. Outra classe de resinas que a gente usa também são as resinas biocompatíveis. E aí são as que a gente realmente tem uma adaptação, uma aplicação muito específica para a odontologia digital. E aí a gente trabalha com outras resinas bem mais específicas. Vamos olhar primeiro essa daqui.
é uma resina de placas de bruxismo, né, as placas de Michigan. Ela está exatamente como saiu da impressora, então ela não foi polida, ela não deu acabamento, os suportes ainda estão nela, né? Mais para frente a gente vai só remover esses suportes, destacar eles ou cortar com um alicate simples, dar polimento e aí a placa já está pronta para ir para a boca. Então por que essa resina é diferente de uma resina clear? Ela é uma resina muito mais forte, muito mais resistente à abrasão, que é o principal ponto de uso desse tipo de trabalho, e é uma resina que não amarela com o tempo e também não vai ficar craquelando como uma resina de placas normais fresada em acrílico. Então é uma resina bastante interessante. Outra bem legal, que também é das biocompatíveis, é a resina de guia cirúrgica. Então a resina de guia ela é muito mais dura do que a resina de placas, né? A gente quando faz a cirurgia, a gente não quer que ela seja levemente flexível, a gente quer uma coisa extremamente precisa e exata. Então a resina de guias ela é extremamente dura, ela se quebrar, quebra em pedaços muito grandes, né? Ela não fratura em pedaços pequenos. E vocês estão vendo aqui que ela é laranjinha, né? A característica dela depois de estar pós-curada é ficar laranja para mostrar que ela realmente está biocompatível. E é uma resina autoclavável. Depois de autoclavar essa resina, ela vai ficar branca translúcida. Pode receber um polimento para ficar transparente, mas não é prática, mas ela pode receber. Então, quem pergunta se dá para usar resina de guia para fazer placa ou vice-versa, acho que a resposta está bem clara quando a gente fala das características físicas de cada material e as resistências mecânicas deles totalmente diferentes. Outra resina biocompatível que a gente tem é a resina de moldeiras, né? Embora aqui no Brasil não seja bastante muito aplicável, dá para a gente trabalhar com moldeiras individualizadas para os pacientes. Que também é até outra aplicação que não se trabalha bastante aqui no Brasil, é a parte de resinas para bases de próteses totais ou bases parciais. Então esse material também existe e também é biocompatível, ele funciona igualzinho um PMMA que normalmente é usado para fabricar esse tipo de prótese. Dentro das resinas biocompatíveis a gente tem a última aqui que é a resina de provisórios. Então as de provisórios elas costumam ter várias cores diferentes, mas não é tão eficiente você trabalhar trocando resina toda hora. Então o que o pessoal costuma fazer é usar uma resina mais clara, tipo uma Bleach ou uma A1, e aí trabalhar em cima com shades para escurecer os tons de acordo com a necessidade. As resinas de provisórios elas são muito duras, extremamente resistentes a desgaste. As resinas de melhor qualidade costumam durar, já vi durar até 3 anos em boca, né, com uma Next Dent. Claro que não é a ideia, mas ela pode trabalhar com isso. E elas têm um dimensional também bastante exato, né, que é a característica desse material. A gente precisa ter uma adaptação bem justinha no modelo para que ela adapte bem e fique lá bem presinha, resistente à cimentação, resistente aos trabalhos que são pertinentes para ela. E com certeza vão aparecendo novas resinas biocompatíveis que vão expandir o escopo da odontologia digital. Dentro dessas que vão aparecer, uma coisa extremamente interessante são as resinas com carga. E aí a gente começa a trabalhar com resinas que tem uma base que é evaporável ou sinterizável com cargas de outros materiais, por exemplo, cerâmica e ferro. Eu tenho esses dois exemplos aqui que foram impressos também na Moonray. Então aqui na minha mão eu tenho uma pecinha bem pequenininha e delicada, que é uma resina que foi impressa com carga de cerâmica. Depois de impressa, essa resina foi para uma queima e agora a gente tem aqui puramente a peça de cerâmica pronta. Essa daqui ainda não é uma cerâmica odontológica, esse é um material de cerâmica voltado para a engenharia, mas o princípio aplicado para quando desenvolverem um material com cerâmica para odontologia é o mesmo. A gente tem uma resina líquida com uma carga bem forte de algum material, que aí essa carga depois vai ser sinterizada para formar a peça final de cerâmica. E dentro de ferro também. Essa daqui é super pequenininha, mas é uma peça super interessante porque é uma impressão 3D de metal feito numa impressora de resina DLP. Então, a Tecton tem essas resinas, são resinas muito especiais que trabalham com essa carga. Essa daqui é com ferro. Então, é uma resina super pesada, muito abrasiva, mas que pode ser impressa numa impressora como a Moonray. E também dentro das resinas de classes diferentes, a gente tem as resinas calcináveis, que servem para injetar ou fundir material em cima delas. Então, materiais como essa coroinha aqui, que está impressa em resina calcinável, isso daqui pode ser fundido ou pode ser injetado. É para confeccionar copings metálicos, para confeccionar as facetas. Isso pode ser feito em formas diferentes para você trabalhar e ter resultados diferentes.
Eu esqueci de falar também que dentro das resinas de modelos tem uma nova tendência aparecendo que é complementar ao trabalho de modelos, que é na parte de resinas para gengivas. Então aqui eu tenho um exemplo de um modelo para implante que tem uma resina de gengiva em cima dele. Essa resina aqui de gengiva, ela é semiflexível, então dá para a gente apertar ela um pouquinho e ela vai ceder. E ela serve para a gente encaixar ela em cima do modelo e planejar melhor o implante e ter ali o perfil de emergência pronto na adaptação perfeita do implante, minimizando aí o tempo que a gente vai ter de ajuste no paciente em cadeira. Então hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso, materiais de impressão 3D. Falei para vocês sobre alguns materiais simples de impressão, como resinas de modelos, plásticos ABS, mas também falei para vocês de algumas coisas bem mais específicas e bem interessantes, né, como o PIC impresso, que é o estado da arte para impressão 3D, e as resinas biocompatíveis e as aplicações de cada uma delas. Então fique ligado que nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre velocidades de impressão e aplicações práticas na sua clínica e no seu laboratório.